Projeto 100 dias sem açúcar. E aí, você topa? Fala, Runners! Meu nome é Danilo Santana e esse é o seu canal de notícias sobre o universo da corrida, o seu Cidade Runner. Pessoal, hoje eu venho aqui relatar tudo o que aconteceu na minha experiência pessoal de ficar 100 dias sem açúcar. Basicamente, eu fiquei sem açúcar, sem trigo, sem leite. Esses três alimentos que inflamam muito o corpo, eu cortei nesses 100 dias para ver como o meu corpo respondia à ausência desses alimentos na minha alimentação. E eu tenho que falar para vocês uma coisa. Eu não sou nutricionista, mas eu sou um entusiasta da alimentação saudável. Aqui é um canal de corrida, é um canal onde nós falamos de corrida, mas existem coisas que estão associadas também à atividade física, que é a alimentação. Eu fiz essa experiência de passar 100 dias sem açúcar para realmente ver como é que o meu corpo funcionava sem alimentos que inflamavam o meu corpo. Eu estava com 107 quilos, estava muito pesado. E realmente a minha qualidade de vida já não era mais a mesma. Eu não estava conseguindo correr, eu não estava conseguindo me movimentar, eu não estava conseguindo realmente fazer aquilo que eu fazia antes. Então, eu tomei essa decisão com base em algumas pesquisas que eu fiz sobre os malefícios que o açúcar, o trigo e o leite trazem para a nossa alimentação. Então, eu decidi fazer esse projeto, essa experiência comigo mesmo, de ficar 100 dias sem açúcar, trigo e leite. A minha intenção em abandonar o consumo do açúcar por esse período de 100 dias é realmente quebrar um círculo vicioso que o açúcar ele estava trazendo de malefício para o meu organismo. Eu estava uma pessoa viciada no açúcar, né, viciada realmente em comidas hipercalóricas, e realmente eu precisava tomar uma atitude. E aí eu resolvi cortar o açúcar por 100 dias. A intenção era quebrar esse círculo vicioso, porque no momento em que você ingere grandes quantidades de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, né, como o trigo, como o próprio açúcar e também o leite, você acaba causando no seu organismo uma espécie de pico de insulina. Porque quando você ingere muito carboidrato, principalmente carboidratos processados, o seu corpo ele é automaticamente forçado a produzir mais insulina para que todo aquele açúcar daquele alimento ele possa ser varrido do seu sangue, né? Então o pâncreas ele tem ali que secretar mais insulina e você fica num ciclo vicioso, porque você realmente consome o açúcar, aquele açúcar ele te dá uma sensação de prazer, ele libera dopamina no seu cérebro, e aquela dopamina, ela realmente ali, momentaneamente, ela te traz uma certa felicidade. Mas logo depois de alguns minutos, você sente um certo arrependimento por ter consumido aquele alimento. E aí, quando você passa um tempo sem comer aquele alimento, o seu corpo, naturalmente, ele vai limpando o açúcar do sangue, e quando você já está no estágio bom, você sente mais vontade de comer açúcar. E aí você vai lá, repete o ciclo novamente, come mais açúcar, realmente, na hora você fala, olha, eu não vou comer mais açúcar, porque você se sente muito cheio, muito empachado, mas só que depois que o seu corpo ele volta ao normal de novo, você sente mais vontade de comer açúcar. Então é um círculo vicioso que vai se retroalimentando. E se você não quebrar esse círculo vicioso através de uma atitude concreta, isso vai acabar minando realmente aí, a sua qualidade de vida. Isso que eu vou falar aqui agora pode soar como algo exagerado, pode soar como algo que realmente é um exagero da minha parte, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O açúcar já foi comprovado. O açúcar ele é uma droga. Por quê? Porque o açúcar
ele, assim como outras drogas, ele libera uma grande quantidade de dopamina no nosso cérebro. E aquela dopamina, a gente vai ficando viciado naquela dopamina. Já foram feitas pesquisas com ratos, onde ratos foram expostos a cocaína e heroína, que são substâncias, são drogas que causam uma grande descarga de dopamina no nosso cérebro. E o açúcar, ele foi comparado a essas outras drogas, e o açúcar, ele ganhou dessas outras duas drogas. Todas as vezes que os ratos consumiam o açúcar ao invés da cocaína, eles preferiam o açúcar ao invés da cocaína. Por quê? Porque o açúcar, já foi comprovado, ele libera mais dopamina, mais hormônio do prazer, né, no cérebro da pessoa. E aí ele deixa a pessoa viciada naquele ciclo. E a pessoa não consegue se libertar. A longo prazo, isso tem algumas consequências, como diabetes tipo 2, principalmente, que vem aí em decorrência de hábitos alimentares. E aí, como esse é um canal de corrida, eu não quero só falar de esporte, eu também quero falar de alimentação, porque o esporte ele está aliado a uma boa alimentação. E quando você exclui o açúcar da sua alimentação, você, consequentemente, tem um melhor desempenho físico, você tem mais vigor, você tem mais saúde. Eu estava com 107 quilos e depois de 100 dias eu tive uma perca de peso de 14 quilos. Só que essa perca de peso foi apenas pela retirada do açúcar, do trigo e do leite. Eu não fiz exercícios físicos. Ao contrário do que muita gente pensa, para que se possa perder peso, o principal não é a atividade física. O principal é a alimentação. Quando você se alimenta bem, instantaneamente o seu corpo ele vai se autorregulando e você vai perdendo peso. Você vai tendo mais disposição. O exercício ele pode entrar aí como um complemento. Ele pode entrar aí como uma forma de ajudar esse processo. Mas para emagrecer não precisa você exagerar nos exercícios físicos. Não, controle somente a sua alimentação e tire da sua alimentação alimentos que vão inflamar o seu corpo. Ou seja, muitas pessoas, elas pensam que elas estão gordas, mas na verdade elas não estão gordas. Elas estão inflamadas, elas estão inchadas. E no momento em que elas retiram os alimentos que inflamam e que incham o seu corpo, naturalmente elas vão se desinflamando, elas vão eliminando uma certa retenção de líquido e aí elas já vão voltando à sua forma natural, à sua forma padrão do seu peso ideal. E realmente foi isso que eu percebi e foi isso que aconteceu comigo. Eu fui murchando, eu fui realmente ali voltando aquilo que era o meu corpo de antes. Por quê? Porque eu não estava ingerindo essas substâncias nocivas ao nosso corpo e que inflamam o nosso corpo, como o açúcar, o trigo e o leite. O consumo do açúcar em si, ele está muito relacionado aos nossos hábitos e à nossa rotina diária. Porque socialmente o açúcar ele é visto como algo prazeroso, como algo que realmente deve ser consumido em momentos de felicidade, em momentos de festas. Você vê que desde pequeno nós somos colocados, expostos ao açúcar, né, como se fosse uma recompensa, como se fosse algo bom. Então assim, faz aquilo, meu filho, que aí eu vou te dar um doce, uma bala. Então desde pequeno, socialmente nós já associamos o sabor doce como algo bom, né? Você vai em um aniversário, você quer comer o bolo. O bolo é o quê? É basicamente açúcar, é chocolate, é realmente ali algo doce. Então, socialmente, nós sempre associamos, nós somos acostumados a associar algo doce à felicidade, né? Então, assim, e algo amargo, muitas vezes, algo que é ruim. Mas é totalmente o contrário. Então, nós temos que mudar a nossa mente, nós temos que mudar a nossa forma de pensar e começar a enxergar o açúcar não só como algo que deve ser consumido em momentos bons, né? Na verdade, nós não devemos consumir o açúcar. Nós devemos reduzir o máximo possível e, em alguns períodos, até cortar ele realmente da nossa alimentação, porque ele não traz benefício nenhum para a nossa saúde e depois ainda vai gerar uma série de doenças crônicas, como diabetes, né, hipertensão e uma série de outras doenças que vão ser desencadeadas
devido ao pico da insulina, devido ao excesso de carboidrato, porque realmente isso é o que vai acontecer a longo prazo. Eu tive que quebrar aquela rotina, quebrar aquele ciclo para que eu não pudesse mais consumir o açúcar e aquilo que é realmente muito nocivo para a minha saúde. Então, é algo que isso acontece com muitas outras pessoas. Então, a questão de largar o açúcar ou diminuir ao máximo é você realmente quebrar aquele momento, aquela rotina em que você é inserido no açúcar. E aí você quebra aquela rotina, quebra aquela questão social ali. E aí você realmente, através também do esclarecimento, através do conhecimento, você também vai conseguir quebrar essa questão do açúcar. Agora eu vou falar para vocês o que acontece quando você corta o açúcar da sua vida. Primeiramente, na primeira semana, o comum é que você não sinta muitas mudanças no sentido de realmente perda de peso, de inflamação no corpo. Você não vai sentir muita diferença. Porque o que acontece? O seu corpo, às vezes, ele está muito inflamado do açúcar e o seu corpo também, ele está cheio de açúcar. Então, a partir do momento que você corta o açúcar, o seu corpo ele vai demorar um certo tempo para pedir mais açúcar, para querer mais açúcar em abundância, igual você queria. Então, a primeira semana foi tranquilo. A primeira semana foi de boa, eu não senti muita vontade de comer açúcar, né? Eu não senti muita vontade, mas depois da primeira semana, aí o negócio pega. Por quê? Depois da primeira semana, os seus estoques de glicose no sangue, eles vão diminuindo significativamente. E é nesse momento que o corpo vai pedir mais açúcar. E aí vem a questão da abstinência. Lembra que eu falei que o açúcar é uma droga? Isso mesmo. Vem a questão da abstinência. E aí você começa a querer o açúcar mais do que qualquer coisa. Você começa a procurar o açúcar, você começa tudo aquilo que possa ser açúcar, você quer comer o açúcar, só que você não pode comer o açúcar. Você está privado de comer o açúcar, porque você está naquele projeto. Então, nesse momento, você tem que ser muito, muito forte para conseguir controlar aí essa abstinência que vai durar da segunda para a terceira ou até a quarta semana, né? Dependendo da quantidade de dias que você for ficar sem açúcar. Então, existe uma abstinência muito grande nesse período. Porém, no momento em que essa abstinência ela passa, você sente melhoras significativas no seu corpo. Você começa a querer se exercitar, você começa a ter mais disposição física, você começa realmente a melhorar a sua saúde de maneira geral. E você sente uma diferença significativa na questão da sua saúde depois que você corta o açúcar, depois que passa também esse período de abstinência. Aí sim você vai conseguir realmente ter os benefícios. Para quem nunca fez um projeto de ficar sem açúcar, o que eu recomendo é que a pessoa fique pelo menos um período mínimo de 21 a 30 dias. Ela vai escolher se ela faz de 21 ou 30 dias. Eu fiz de 100 dias porque eu já tinha feito outras vezes, de 30, de 60 dias, e já sabia os benefícios de ficar sem açúcar. E queria algo que realmente fosse mais desafiador para mim. Então eu escolhi ficar 100 dias sem açúcar. Mas para você que nunca fez, pode iniciar aí com um período de 21 a 30 dias sem açúcar. Você já vai sentir melhoras significativas na sua saúde e você já vai ter um bem-estar muito grande ao excluir o açúcar certos dias da sua vida. E uma das últimas coisas que eu queria falar aqui no vídeo sobre a questão da retirada do açúcar da nossa alimentação é que antes, é claro que eu estava acima do peso, muito acima do peso, mas antes eu sentia uma série de dores articulares. Eu saía para correr, por exemplo, eu não conseguia correr muito bem, porque o meu joelho, as minhas articulações, eu acabava sentindo certos tipos de dores. E com a retirada do açúcar eu percebi que as dores elas foram diminuindo e elas foram praticamente cessadas de vez. Então dores articulares que muitas vezes nós sentimos, principalmente nós que corremos, nós que estamos inseridos na questão do esporte, nós sentimos muitas dores articulares, mas eu senti uma diminuição significativa das dores articulares através da retirada do açúcar. E quando você sente menos dores, realmente a sua incidência de lesões
também pode ser até melhor, porque o seu corpo ele está bem melhor. Então, a possibilidade de você se lesionar também diminui. E não acabou por aqui não. Eu queria que você, nesse momento, se inscrevesse aí no canal, dá aquele apoio para o canal Cidade Runner, para que eu possa fazer esses projetos, para que eu possa trazer novos vídeos e para que o YouTube também possa estar vendo que você está visualizando, que você está dando like, que você está se inscrevendo aí no canal e dando apoio. Compartilhe também com outras pessoas que querem ficar sem açúcar e não sabem como fazer, não sabem os benefícios. Um vídeo, pessoal, é muito curto para eu falar todos os benefícios que a retirada do açúcar da minha vida me proporcionou. Então, quero que você clique no link desse vídeo, que já vai ter lá a parte 2, onde eu vou relatar como foi a minha alimentação nesses dias, como é que eu fiz para ficar esses 100 dias sem açúcar. Visita lá esse segundo vídeo, desce aí no link, que você vai ver o quanto vai ser bom você realmente ver o que aconteceu nesses 100 dias sem açúcar. Então lá eu vou falar a questão da minha alimentação, vou falar o que eu comia, né, e os meus hábitos e tudo aquilo que melhorou, né, como sono, como uma série de outras coisas que melhorou com a retirada do açúcar. Fico por aqui, espero que vocês possam ter gostado do vídeo e vai lá na parte 2 para que vocês possam realmente saber mais sobre o projeto 100 dias sem açúcar. O canal Cidade Runner fica por aqui e até o próximo vídeo.